Giudici capítulo 6, Juízes capítulo 6, dal versetto 1 fino al versetto 4. do versículo 1 até o versículo 4. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. Quanti anni, fratelli? 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele. E per la paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalekiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né boi, né asine. Amém. Amém? Glória a Dio. Il pastore Michele quello giorno ha letto fin Gideone, finché è la storia di Gideone, no? O pastor Miqueias, aquele dia, leu até a história de Gideões. Io come sono, diciamo, un suo discepolo, Eu, como sou o seu discípulo, mi fermo qui. paro por aqui. Il libro di Giudici, carissimi fratelli e sorelle, O livro de Juízes, caros irmãos e irmãs, è un libro che si crede é um livro que se crê che Samuele abbia scritto. que Samuel escreveu. Sì, è anonimo, però si crede che sia stato il profeta Samuele a scrivere. É anônimo, porém se crê que foi o profeta Samuel que escreveu. E questo libro ha dei testi molto, molto difficili di capire. E esse livro tem textos muito difíceis de entender. Per esempio, il fatto di Jefité, Por exemplo, o fato de Jefté, che ha detto che ha fatto un voto che il primo che uscisse dalla porta della casa sua, lui avrebbe sacrificato al Signore. que ele fez um voto que o primo que saísse Da da porta da sua casa, ele teria sacrificado ao Senhor. Non so se lui aspettava che usciva la suocera, Não sei se ele esperava que saísse a sogra, ma è uscita la figlia. mas saiu a filha. E lì fino adesso non si capisce bene E ali até agora não se entende bem se lui ha offerto la ragazza o no. se ele ofereceu a filha ou não. Un altro testo difficile è capire se Sansone si è suicidato Outro texto difícil de entender é se Sansão se matou oppure giustamente che lui ha usato la sua morte per uccidere i suoi nemici. Io credo più in questa linea. ou se talvez ele usou a sua morte para matar os seus inimigos. Eu creio nessa direção. C'è un altro fatto difficile di capire, Tem um outro fato difícil de entender, che c'è stato una donna que teve uma senhora che purtroppo è stata violentata que foi violentada. e allora un uomo di quella città Então um homem daquela cidade ha tagliato i pezzettini, 12 pezzettini di quella donna cortou 12 pedaços daquela senhora e mandou para cada tribù di Israele, e mandou para cada tribo de Israel, para far loro riflettere sulla atrocità che avevano commesso. para fazer eles refletirem do que eles cometeram. È un libro É um livro che compreende un periodo di 430 anni que foi um período de 430 anos, circa. mais ou menos. Vi dico che quando si parla di data nella Bibbia dobbiamo sempre mettere il circa. Digo que quando se fala em datas na Bíblia, devemos sempre colocar o
mais ou menos, perché non eravamo là. porque nós não estávamos lá. L'unica sicurezza sulla data che ho A única certeza sobre a data que eu tenho è che nel giorno 26 di giugno é que no dia 26 de junho 1993 de 1993 ho sposato la mia moglie. eu casei com a minha esposa. È questa la data? E allora quando nella Bibbia parliamo di data dobbiamo fare attenzione. Então, na Bíblia, quando falamos de data, temos que prestar muita atenção. Sì. Ma si crede che tutto il periodo del libro abbia un tempo di 430 anni. Mas se crê que todo o período do livro tem um período de 430 anos. Un'altra informazione importante su questo libro Uma outra informação importante sobre esse livro è che è il risultato é que é o resultado di una mancanza di Giosuè, de uma falta de Josué. perché Mosè ha lavorato così bene con Giosuè Que Moisés trabalhou muito bem com Josué, che ha fatto di lui un grande leader. que fez dele um grande líder. Ma lui quando è morto Mas ele, quando morreu, non lasciò un leader. não deixou um líder. E allora il libro di Giudici comincia Então, o livro de Juízes começa dicendo che ognuno faceva quello che pareva, dizendo que cada um fazia aquilo que queria, perché non c'era una guida, porque não tinha um guia, perché non c'era uno che guidava loro. porque não tinha um que guiava eles. E è molto triste questo quando non c'è una guida E é muito triste isso quando não tem um guia che conduce le pecore que conduz as ovelhas verso le acque tranquille em direção às águas e tranquilas dove ci sono erbe e aonde te sono pastos tenere da mangiare. bons para comer. Voglio anche approfittare il momento Quero também aproveitar o momento per ringraziare Dio che a Due Ville para agradecer a Deus que em Duiville noi abbiamo un pastore. nós temos um pastor. Solo non possiamo dire Micheias è il nostro pastore e nulla ci mancherà. Só não podemos dizer o Miqueias é o nosso pastor e nada nos faltará. Ma abbiamo un pastore, gloria a Dio. Mas temos um pastor, glória a Deus. E succede E acontece che il capitolo 6 que o capítulo 6 del libro che abbiamo appena letto do livro que acabamos de ler dimostra questo fatto. demonstra esse fato. Ma i figli di Israele fecero ciò che era male agli occhi del Signore. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Questa espressione, questa frase, Essa expressão, esta fase, troveremo parecchie volte in questo libro. encontraremos várias vezes nesse livro. Giustamente perché non c'era un leader. Justamente porque não tinha um líder. E allora il Dio nella sua bontà Então Deus, na sua bondade, lasciava che le nazioni che erano attorno a Israele, deixava que as nações que eram em torno a Israel, e voglio sottolineare il termine lasciava, e quero aqui identificar o termo deixar, permitia. Il proprio versetto 1 dice il Signore li diede. O próprio versículo 1 diz que o Senhor deu. Esatto, perché questo testo comunque ci dimostra che Dio ha il controllo di ogni cosa. Em todo caso, esse texto mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. Lasciami dirti questa sera che l'ultima parola nella tua vita Deixa eu dizer nessa noite que a última palavra na tua vida non è del dottore, não é do médico, non è dell'avvocato, não é do advogado, non è del giudice, não é do juiz, ma è di Dio che è benedetto e eterno. mas é de Deus que é bendito e eterno. La nostra vita è nelle sue mani. A nossa vida é nas suas mãos. E anche quando noi sbagliamo, Até mesmo quando nós erramos, Lui non ci scarta. Ele não nos joga fora. No, le volte userà di situazioni Às vezes usará situações magari che ai nostri occhi sembrano anche situazioni difficili, que talvez aos nossos olhos sejam situações difíceis, ma indietro a quello mas atrás disso il Signore lavorerà o Senhor trabalhará finché noi possiamo ritornare a Lui. até que nós podemos voltar para Ele. Lasciatemi dire questa parola: Deixa-vos dizer esta palavra. il Signore non ti molla.
O Senhor não te deixa. Ah? Il Signore non ti abbandona. O Senhor não nos abandona. C'è un verso in Isaia Tem um versículo em Isaías che a noi è difficile di capire, que é difícil de entender. ma come è scritto nella Bibbia, Mas como está escrito na Bíblia, io voglio parlare. eu quero falar. Anche se la tua madre Mesmo se a tua mãe che ti dimenticasse te esquecesse e ti abbandonasse, e te abandonasse, il Signore non ti abbandonerà. o Senhor não te abandona. Está scritto nel libro del profeta Isaia Está escrito no livro do profeta Isaías in forma di domanda. em forma de pergunta. Può una madre Pode uma mãe dimenticare dal figlio che allatta? esquecer do filho que amamenta? Anche se questo succedesse, Ainda que isto acontecesse, io, il Signore, eu, o Senhor, non dimenticherò di te. não esquecerei de você. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ah? Aleluia. La Bibbia dice, fratelli, lasciatemi dire alcune cose che la Bibbia dice riguardo a te. A Bíblia diz, irmãos, deixa eu dizer algumas coisas que a Bíblia diz em questão a nós. Siamo pupilla degli occhi di Dio. Somos a menina dos olhos de Deus. Siamo un esercito con bandiera. Somos um exército com bandeira. Siamo un popolo acquistato. Somos um povo adquirido. Siamo frutti buoni. Somos frutas boas. Siamo figli di Dio. Somos filhos de Deus. Eredi con Cristo. Herdeiros com Cristo. Abbiamo il nostro nome scritto nel libro della vita. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Secondo te non è motivo per ringraziare e benedire Dio? E você acha que isso não é motivo para agradecer a Deus? Ah? La Bibbia dice così. A Bíblia diz assim: Un giorno i discepoli arrivarono a Gesù e hanno detto: siamo felici perché abbiamo schiacciato i demoni. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: somos felizes porque expulsamos os demônios. Perché abbiamo pregato per i malati e loro si sono guariti. Porque oramos pelos doentes e eles foram curados. E abbiamo fatto tante cose nel tuo nome. E fizemos tantas coisas no teu nome. Ma Gesù ha detto loro: non vi rallegrate per questo, E Jesus disse a eles: não vos alegrais por isso, ma rallegrate anzi perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. mas alegrai-vos porque o vosso nome é escrito no livro da vida. Magari sulla terra nessuno sa il tuo nome. Talvez na terra ninguém sabe o teu nome. Forse i tuoi vicini non sanno il tuo nome. Talvez os teus vizinhos não sabem o teu nome. Ma la Bibbia dice che il nostro nome è scritto nelle palme di mano di Dio. Mas a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito nas palmas das mãos de Deus. Smetti di piangere. Para de chorar. Alza il capo. Levanta a cabeça. Dio ti ama. Deus te ama. Alleluia. Pastore, nessuno mi vede. Pastor, ninguém me vê. Dio ti vede. Deus te vê. Pastori, tutti mi hanno abbandonato. Pastor, todos me abandonaram. Dio non ti abbandona. Deus não te abandona. Pastori, nessuno mi vuole bene. Pastor, ninguém me quer bem. Dio ti vuole tanto bene che a causa tua ha dato il suo unico figlio, Gesù. Deus te quer tanto bem que por sua causa Ele deu o único filho, Anche se i Jesus. figli di Israele hanno fatto quello che era male agli occhi del Signore, Mesmo que se os filhos de Israel fizeram tanto mal aos olhos do Senhor, il fatto che il Signore diede loro nelle mani dei Madian o fato que o Senhor deu eles nas mãos dos dos medianitas, inimigos, dei suoi nemici, dos seus inimigos, è stato soltanto per alla fine riportare loro al foi Signore. apenas para que no final Deus trouxesse eles de volta. E questa oppressione di Madian, Amalekite e i figli dell'Oriente E esta opressão dos madianitas e malaquitas e os filhos de Oriente, amalequitas, desculpa, i figli degli Orienti, e filhos de do Oriente, ha durato 7 anni. durou 7 anos. E durante questi 7 anni E durante esses 7 anos, i figli di Israele hanno dovuto costruire os filhos de Israel tiveram que construir delle caverne, de cavernas, delle buche de buracos, per nascondersi. para se esconderem. E succedeva che quando loro avevano seminato, E aconteceu que quando eles semearam,
sono venuti questi tre nemici Vieram esses três inimigos e rubarono tutti i viveri, i mantimenti, e roubaram todos os mantimentos, e rubarono tutte le pecore, roubaram todas as ovelhas, rubarono tutti i buoi roubaram todos os bois, e anche tutti gli asini. os jumentos. Bene, Samuel, è una bella storia. Che cosa questo c'entra con questo culto? Bom, é uma boa história, mas o que isso tem a ver com esse culto? C'è tanto a vedere perché Paolo ha detto ai Romani, capitolo 15, versetto 4, Tem tanto a ver porque Paulo disse aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, tutte le cose che sono state scritte todas as coisas que foram escritas sono state scritte per il nostro ammaestramento. foram escritas para o nosso ensinamento. Allora sto cercando di dire che questa situazione qui Agora estou procurando dizer que esta situação aqui ha un ammaestramento per le nostre vite. tem um ensinamento para a nossa vida. Anche noi abbiamo degli nemici Até mesmo nós temos de inimigos umani humanos e anche spirituali. e até mesmo espirituais. Io in questa sera Eu, nesta noite, voglio concentrarmi soltanto ai nostri nemici spirituali, quero concentrar-me apenas no nosso inimigo espiritual, che cerca ad ogni costo que procura, de todo modo, rubare roubar queste quattro cose nella nostra vita: essas quatro coisas da nossa vida: l'alimento, o alimento, la pecora, a ovelha, i bue, o boi, o gado quello là, e gli asini, e os i jumentos. giumenti. Qual è l'insegnamento, l'ammaestramento che possiamo prendere di questi quattro elementi? Qual é o ensinamento que nós podemos pegar desses quatro ensinamentos? Vivere, Viver, pecore, ovelha, boi boi e asino. e jumento. Gli Amalekiti venivano e portavano via tutti i viveri, tutto quello che il popolo di Israele aveva seminato. Os amalequitas vinham e levavam embora tudo que o povo de Israel tinha semeado. Portava via i viveri, il risultato di quella seminatura. Levava embora o resultado daquela semeadura. Che cosa si faceva con il raccolto, con il grano? O que se fazia com a colheita, com o grão? Cosa si fa con il pane, con il grano? O que se faz com o pão, com o grão? Allora, vivere, rubare e distruggere quello che era seminato sta a vedere con rubare l'alimento spirituale che ognuno di noi deve prendere, non soltanto nel sabato. Agora, viver e roubar tudo aquilo que foi semeado Significa rubare l'alimento. significa roubar o alimento. Sì, perché da quello che era seminato veniva fuori il grano Sim, porque aquilo que foi semeado vinha para fora o grão e di quello si faceva i pani. e daquilo se fazia o pão. Allora era l'alimento. Então era o alimento. E quello che noi stiamo vedendo oggi nei nostri giorni, E aquilo que nós estamos vendo hoje nos nossos dias, che in tanti posti, que em tantos locais, chiamato anche di chiesa, chamado até mesmo de igrejas, o alimento spirituale o alimento espiritual è stato rubato, foi roubado. non c'è più. Não tem mais. Oggi ci sono culti, incontri, Hoje tem cultos e encontros che si fa un'ora di cantici e lodi. que se faz uma hora de canto e louvor. E gloria a Dio quando in mezzo a questa ora di canti e lodi c'è una vera lode. E glória a Deus quando no meio desse canto e louvor tem um verdadeiro louvor. Perché stiamo vedendo anche tante cose Porque estamos vendo também tantas coisas che il mio amico Paolo dice che è soltanto una musica cristiana ma non è una lode.
Meu amigo Paulo diz que é apenas uma música cristã, mas não é um louvor. Purtroppo stiamo vedendo che in alcuni locali si occupa il tempo prezioso dell'alimento. Estamos vendo que alguns locais se ocupam o tempo precioso do alimento Con cenetta, com teatro, com cenas, teatros, con tante cose. com tantas coisas. E questo, nel mio modo di vedere, E isso, no meu modo de ver, è che l'alimento spirituale é que o alimento espiritual è stato rubato. foi roubado. Cosa succede se un essere umano non mangia? O que acontece se um ser humano não come? È facile di capire cosa succede se uno mangia, no? É fácil de entender o que acontece se um não come. Se uno mangia. Se um come. Ma se non mangia, cosa succede? Mas se não come, o que acontece? Diventa anemico, Vira anêmico, diventa debole. fica fraco. E noi vediamo questo in alcuni locali. E nós vimos isso em alguns locais. Cristiani deboli, Cristãos fracos, cristiani rachitico, alguns cristãos raquíticos, che nella prima tempesta, que na primeira tempestade che nella prima battaglia e na primeira batalha cadono, cai. perché Por quê? non c'è la sostanza, Porque não tem o sustentamento, perché non si è alimentato bene, porque não se alimentou bem, perché non ha mangiato il manà che scende dal cielo. porque não comeu o maná que vem do céu. Questo è un segno Isso é um sinal che il vivere, che l'alimento è stato rubato. que o viver e o alimento foi roubado. Ma io voglio ringraziare Dio, Mas eu quero agradecer a Deus, perché in questa chiesa porque nesta igreja si mangia bene. se come bem. In questa chiesa sempre c'è un messaggio nuovo. E nesta igreja sempre tem uma mensagem nova. In questa chiesa si vede che il pastore, prima di parlare, prega. Mas aqui se vê que o pastor, antes dele falar, ele ora. Sì. E dopo ho detto che si sente, si capisce che il messaggio non è copiato. Depois se vê que a mensagem não é copiada. Non è come in alcuni locali che il pastore va nel YouTube Não é como alguns locais que o pastor vai no YouTube, come un pappagallo, como um papagaio, ascolta, 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 mette in testa, escuta, 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 coloca na cabeça viene nella chiesa e vem na igreja e predica quello che è stato predicato. e prega aquilo que já foi pregado. Qui in questa chiesa Aqui nesta igreja si può dire come ha detto Paolo, se pode dizer como disse Paulo, quello che abbiamo ricevuto dal Signore aquilo que recebemos do Senhor è quello che noi vi consegniamo. é aquilo que nós vos damos. C'è sempre un pane fresco, Tem sempre um pão fresco, c'è sempre un alimento che ti fa bene. tem sempre um alimento que te faz bem. In questi sabati abbiamo visto Nesse sábado temos visto che quando il culto finisce que quando o culto termina, si prende un po' di tempo qui in mezzo ai fratelli, sembra che non vogliono andare a casa, se gasta um pouco de tempo aqui com os irmãos, parece que ninguém quer ir para casa, perché si capisce porque se entende che i fratelli hanno mangiato bene. que os irmãos comeram bem. Gloria a Dio. Glória a Deus. C'è sempre un pane spirituale. Tem sempre um pão espiritual. Gloria a Dio, perché qui Satana non ha rubato il nostro alimento spirituale. Glória a Deus, porque aqui Satanás não roubou o nosso alimento L'alimento espiritual. spirituale è la parola di Dio. O alimento espiritual é a palavra de La Deus. parola di Dio ci dà forza. A palavra de Deus nos fortalece. La parola di Dio ci aiuta a vedere chi siamo A palavra de Deus nos ajuda a ver quem somos e riusciamo a comprendere che non siamo nulla. e conseguimos entender que não somos nada. La parola di Dio ci aiuta a vedere chi è Dio A palavra de Deus nos ajuda a ver quem é e Deus. comprendiamo che Lui è tutto. E compreendemos que Ele é tudo. Nella parola di Dio comprendiamo che noi non possiamo niente, Na palavra de Deus entendemos que nós não podemos nada. ma nella parola di Dio vediamo che Dio può qualunque cosa. Mas na palavra de Deus vimos que Deus pode qualquer coisa. Gloria a Dio per questo. La parola di Dio ci insegna. A palavra de Deus nos ensina. Oggi purtroppo noi vediamo tante eresie.
Hoje nós vimos tantas heresias, Perché i predicatori non predicano più la parola e l'alimento sano. porque os pregadores não pregam mais a palavra e o alimento são. Ci sono chiese che vivono soltanto di visioni e rivelazioni e cose varie. E tem igrejas que vivem apenas de visão, revelação e várias coisas. Tante volte i pastori non hanno più il tempo per studiare la parola di Dio. Muitas vezes os pastores não têm mais tempo para estudar a palavra de Deus. E allora comincia a fare dei discorsi Então começam a fazer discursos che non alimenta l'anima di chi ascolta. que não alimentam a alma de quem escuta. E quando viene le prime battaglie, E quando vem a primeira batalha, i fratelli si sentono venire meno. e os irmãos se sentem fracos. Ma dove c'è una chiesa che insegna la parola di Dio, Mas aonde tem uma igreja que ensina a palavra de che Deus, ascolta la parola di Dio, que escuta a palavra de che Deus, predica la parola di Dio, que prega a palavra de Deus, è come quelle case che Gesù ha detto che uno ha costruito sopra la roccia. é como aquela casa que Jesus disse que construiu sobre a rocha. Può venire i venti, Pode vir o vento, può venire le tempeste, pode vir a tempestade, può venire la persecuzione, pode vir a perseguição, può venire la crisi, pode vir a crise, può venire la perdita del lavoro, pode vir a perca do trabalho, può venire la malattia, pode vir a doença, ma lui non molla Cristo, mas ele não deixa Cristo, perché sta alimentato, porque foi alimentado, perché ha mangiato del pane vivente che è disceso dal cielo. porque ele comeu do pão vivente que veio do céu. E a dire la verità è facile di capire il cristiano che mangia e il cristiano che non mangia. E para dizer a verdade, é fácil de entender o cristão que come e o cristão que não come. Basta solo che tu guarda al tuo canto e tu vedrai se mangia, se non mangia. Basta apenas você olhar para o lado que você vai ver se come ou não come. Cioè io mi viene in mente Me vem em mente di una sorella uma irmã che da un tratto è smessa di andare in chiesa. que de repente parou de ir na igreja. E il pastore E o pastor, che va indietro alle pecore, que vai atrás das ovelhas, Gesù ha detto che il buon pastore ha lasciato le 99 Jesus disse que o bom pastor deixou as 99 e è andato indietro a quella pecora che si era smarrita. e foi atrás daquela ovelha que se perdeu. E il pastore giustamente O pastor justamente andò indietro a quella sorellina. foi atrás daquela irmã. E quando arrivò lì, E quando chegou ali, la sorella ha detto: "Gloria a Dio, sono contento che tu sei qui, pastore. a irmã diz: glória a Deus, sou contente que tu estás aqui, pastor. Io non sto andando in chiesa, ma comunque leggo la Bibbia ogni giorno. Eu não estou indo na igreja, mas em todo caso eu leio a Bíblia todos os dias. Ogni giorno di sicuro io apro la parola di Dio e mi alimento." A cada dia, com certeza, eu abro a palavra de Deus e me alimento. E allora il pastore ha detto: "Va bene, dobbiamo alimentarsi ogni giorno della parola di Dio. Tudo bem, temos que nos alimentar a cada dia da palavra de E Deus. dobbiamo anche frequentare la chiesa, perché la Bibbia dice quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorino insieme." E devemos também frequentar a igreja, porque a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos Vivono in unione. vivam em união. E ha dato dei consigli alla sorella che ha detto che leggeva la Bibbia ogni giorno. E ele deu de conselhos à irmã que disse que lia a Bíblia todos os dias. E alla fine ha detto: "Leggiamo la parola, farò una preghiera e vado a casa." Por final ele disse: vamos ler uma palavra, vou fazer uma oração e vou para casa. E ha detto: "Prendi la tua Bibbia." Ele disse: pega a tua Bíblia. E allora lei è andata a prendere la Bibbia, E então ela foi buscar a Bíblia. ha preso un po' di tempo Demorou um pouco, perché non riusciva a trovarla. porque não conseguia encontrar. Ha detto che leggeva ogni giorno, E ela disse que lia todos os dias, ma non riusciva a trovare. mas não conseguia encontrar. Poi, quando è arrivata, il pastore ha detto: "Mi dai la Bibbia, voglio leggere il testo." Depois, quando ela chegou, o pastor disse: me dá a Bíblia que eu quero ler um texto. E quando ha aperto la Bibbia, E quando abriu a Bíblia, c'era una carta in mezzo, tinha uma carta no meio, perché noi abbiamo questa abitudine di segnalare, no? porque nós temos esse hábito de marcar. E quando tu apri la Bibbia, apri già con facilità
lì dove c'è il foglio. E quando você abre a Bíblia, abre com facilidade ali onde tem a folha. E quando il pastore ha aperto la Bibbia di quella sorella che leggeva ogni giorno, E quando o pastor abriu a Bíblia daquela irmã que lia todos os dias, ha trovato un documento encontrou um documento che lei stava cercando da 5 mesi. que ela estava procurando já fazia 5 meses. E lei ha detto: gloria a Dio, ho trovato questo documento. E ela disse: glória a Deus, eu encontrei esse documento Che stava cercando da 5 mesi. que estava procurando há 5 E meses. ha detto che leggeva ogni giorno. E disse que lia a Bíblia todos os dias. Sai quel documento che tu stai cercando? Sabe aquele documento que você está procurando? Sai quella nota promissoria? Aquela nota promissória? Chissà. Quem sabe? Fratelli e sorelle, dobbiamo prendere questa abitudine. Irmãos e irmãs, temos que ter essa habitude. Così come il nostro corpo fisico ha bisogno di una buona alimentazione, Assim como o nosso corpo físico precisa de uma boa il alimentação, nostro uomo spirituale o nosso homem espiritual ha bisogno di alimentarsi precisa se alimentar della parola di Dio. da palavra de Non Deus. possiamo permettere Não podemos permitirmos che il nostro nemico que o nosso inimigo rubi rouba questo alimento, questo vivere, questo semi-spirituale. esse alimento, esse viver, essa semente espiritual. Bene, ma dopo il vivere rubava anche le pecore. Mas depois do viver roubava as ovelhas. Che cosa rappresenta le pecore? Il pastore ha già detto. O que representa as ovelhas? O pastor já falou. Le pecore, fratelli e sorelle, As ovelhas, irmãos e irmãs, era un elemento essenziale per il culto in Israele. era um alimento essencial para o culto em Israel. Elemento. Un elemento Um elemento per il culto. para o culto. Il sacerdote, O sacerdote, nel giorno 14 di aprile, no dia 14 de abril, Abib o Nisan, Abib o Nisan è la loro lingua là. a Bíblia Onizan, Il sommo sacerdote o sumo sacerdote riceveva dal popolo le pecore, recebia do povo as ovelhas chi poteva permettersi, que podiam, que tinham, e le famiglie che erano povere a família que era pobre poteva portare una coppia di colombe piccole, colombine. podia levar um casal de pombos pequenos, Ma le pecore facevano parte proprio del sacrificio. mas as ovelhas faziam parte próprio do sacrifício. Portare via le pecore Levar as ovelhas qui rappresenta rubare il culto. aqui representa roubar o culto. Senza pecore, Sem ovelha, il popolo di Israele non potevano cultuare a Dio, offrire il sacrificio. o povo de Israel não podia cultuar a Deus, fazer sacrifício. Oggi, fratelli e sorelle, Hoje, irmãos e irmãs, noi osserviamo anche questo, che tanti vengono in chiesa, nós observamos isso, que muitos venham na igreja, ma non hanno un culto a dare il Signore. mas não tem um culto para dar ao Senhor. Io purtroppo vedo che alcuni sono in grado anche di andare su WhatsApp durante il culto. Eu vejo que muitos são capazes de ir no WhatsApp durante o culto, Di vedere il Facebook. de olhar o Facebook. Secondo me, Eu penso che queste persone que essas pessoas sono state rapinate. foram roubadas. Il nemico delle nostre anime O inimigo das nossas almas ha rubato il loro culto. roubou o culto deles. Quando tu vieni nella chiesa Quando tu vem na igreja, e dopo che il pastore ha iniziato il culto, depois que o pastor iniciou o culto, dopo che il gruppo di lodi ha lodato il Signore, depois que o grupo de louvor louvou o Senhor, dopo il momento meraviglioso delle offerte, depois do momento maravilhoso da oferta, dopo le testimonianze, depois dos testemunhos mentre e dopo la predica, e durante a pregação, la persona che è accanto a te non ha dato neanche un gloria a Dio, a pessoa que está do seu lado não deu nem glória a Deus, vuol dire che la sua pecora, il suo culto è stato rubato. quer dizer que a sua ovelha, o seu culto foi roubado. È incredibile É incredível quando noi
Quando nós, dopo aver stati salvati, dopo essere salvati, depois de ser salvos, perdonati, perdoados, magari guariti, talvez curados, benedetti, abençoados, non riusciamo a trovare motivi per dare gloria a Dio. não conseguimos encontrar motivo para dar glória a Deus. Non riusciamo a trovare motivo per pregare. Não conseguimos encontrar motivos para orar. Lasciatemi lasciare un consiglio. Deixa dar-vos um conselho. Se tu non hai motivo per pregare, Se tu não tens motivo para orar, prega finché il motivo arrivi. ore até que chegue o motivo. Se tu non hai voglia di dare gloria a Dio, Se tu não tens vontade de dar glória a Deus, devi fare una riflessione, tem que fazer uma reflexão. perché anche gli esseri irrazionali, gli animali, Porque até os seres irracionais, os lodam il animais, Signore. louvam ao Senhor. La Bibbia dice nel Salmo 148, A Bíblia diz no Salmo 148, sole, sol, luna, lua, stelle, estrelas, monti, montes, mare, o mar, lodem il Signore. louvem ao Senhor. È incredibile quando l'essere umano che respira, É incrível quando um ser humano que respira, che cammina, que caminha, che è in Italia, que está na Itália che mangia la pasta asciutta, e come o macarrão branco, che beve vino, que toma o vinho, ha un lavoro, que tem um trabalho, c'è una caldaia da riscaldarsi, tem um forno para se esquentar, non trova motivo per adorare Dio. não encontra motivo para adorar a Deus. Sai cosa vuol dire questo? Sabe o que eu quero dizer com isso? La pecora è stata rubata. A ovelha foi roubada. Però io voglio pregare e voglio profetizzare in questa sera Porém, eu quero orar e quero profetizar nessa noite che tutti quelli che non trovano più motivo per lodare e per adorare Dio, que todos aqueles que não encontram mais motivo para adorar e louvar a che Deus, sono stati rapinati, che hanno portato via la pecora, que foram roubados, que levaram a ovelha, Dio restituirà. Deus restituirá. Tu sentirai ancora una volta la voglia di dare gloria a Dio. Tu vai sentir de novo a vontade de dar glória a Deus. Porterai ancora una volta il fazzoletto. Anni fa, magari il pastore Micheia si ricorda, Vai levar novamente o lenço. Anos atrás, talvez o pastor Miquel se lembre, che i cristiani sempre andavano in chiesa con un fazzoletto. que os cristãos sempre andavam na igreja com lenço. Hoje, Nessuno piange più, ninguém chora mais. ma prima Mas antes, era se uno andava senza il fazzoletto, se um andava sem o lenço, magari si asciugava con la gravata, talvez se enxugava com a gravata, perché in quelli culti porque naquele culto le pecore erano presentate al Signore as ovelhas eram apresentadas ao Senhor e Dio dal cielo versava le sue benedizioni sopra la chiesa. e Deus do céu derramava sua bênção sobre a igreja. Oggi vieni Hoje vem e vai, e vai, esci dallo stesso modo che è arrivato. sai da mesma maneira que entrou. C'è soltanto una spiegazione. Tem apenas uma explicação. Il nemico ha rubato la tua pecora, O inimigo roubou a tua ovelha, ma Dio ti restituirà. mas Deus te restituirá. Noi siamo stati chiamati Nós fomos chamados per adorare, para adorar, per dare culto e lodi al Signore. para dar culto e louvor ao Senhor. Ma hanno rubato anche un'altra cosa, Mas roubaram também uma outra coisa. e è quella parola che io trovo difficoltà nel dire. É aquela palavra que eu tenho dificuldade em dizer. Buoi. Boi. Buoi. Il bue. Quello là. Quello là. Gli Amalekiti hanno rubato anche quello là. A Amalequita roubaram também os gados. Che cosa vuol dire questo, rubare i buoi? O que quer dizer isso, roubar o boi? Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, il boi o boi era quello animale era aquele animal che aiutava gli agricoltori que ajudava o agricultor a svolgere tutti i lavori pesanti. a desenvolver todo o trabalho pesado. In quello tempo Naquele tempo, non c'era la Caterpillar, não tinha o trator, ma il boi mas o boi rappresentava il lavoro.
representava o trabalho. Andiamo a leggere Prima Re, capitolo 19, versetto 19. Vamos ler em 1 Reis 19:19. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safate, il quale arava con 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Qui parla proprio di Eliseu que estava lavorando com i buoi. Aqui fala propriamente de Eliseu que estava trabalhando com os bois. E boi Os bois representa il servizio, il lavoro. representa o serviço, o trabalho. Ma nell'ambito spirituale, Mas no âmbito espiritual, qui stiamo parlando aqui estamos falando del servizio e del lavoro che noi svolgiamo per Dio e non per gli uomini. do serviço e do trabalho que nós desenvolvemos para Deus e não para o homem. Purtroppo oggi noi vediamo Hoje nós vimos che tante persone non vogliono fare niente que muitas pessoas não querem fazer nada, se non avere un titolo, un incarico. a não ser que tenham um título, um cargo. Fratelli, ci sono tante dispute, tante battaglie per essere pastore. Irmãos, tem tanta disputa, tanta batalha para ser um pastor. Io, se eu pudesse dare il mio titolo a qualcuno, lo farei. Se eu pudesse dar o meu título a alguém, eu daria. Eu ero così felice, pastor Miqueias, quando ero diácono. Eu era assim muito feliz quando eu era diácono. Dormivo tranquillo. Dormia tranquilo. Ma da quando siamo diventato pastore, Mas da quando eu virei pastor, ho imparato che cosa è passare tutta la notte in bianco, eu aprendi o que é passar toda a noite em claro, a soffrire ingratitudine. a sofrer ingratidão. Voglio dirvi, fratelli, un pastore soffre. Quero dizer, irmãos, que um pastor sofre. Il pastore le volte non ha nessuno con chi può aprire il cuore. O pastor às vezes não tem ninguém no qual ele pode abrir o coração. Tanti di noi, quando abbiamo una difficoltà, un problema, chiamiamo il pastore. Muitos de nós, quando temos uma dificuldade, um problema, chamamos o pastor. E gloria a Dio che il pastore si fa sentire. E glória a Deus porque o pastor nos escuta. Ogni volta che ho chiamato il pastore Miqueias, Todas as vezes que eu chamei o pastor Miqueias, mi ha sempre risposto. ele sempre me respondeu. E sono sicuro che è così, voi lo conoscete. E eu tenho certeza que é assim, vocês o conhecem. Però tante volte, Porém, muitas vezes, quando lui ha un problema, quando ele tem um problema, quando ho avuto dei problemi, quando eu tive problemas, non avevo con chi parlare. eu não tinha com quem falar. Perché se tu parli dei tuoi problemi a un membro, Porque se você fala do seu problema a um membro, lui scappa. ele vai embora. O magari dice tutta la tua problematica agli altri membri della Chiesa. Ou talvez ele espalha todo o teu problema aos outros membros da igreja. Un pastore soffre. O pastor sofre. Il pastore molte volte non è compreso. O pastor, por muitas vezes, não é compreendido. E oggi tanti vogliono essere pastore, Hoje, muitos querem ser pastor, ma non sanno che cosa è essere pastore, mas não sabem o que é ser um pastor, un vero pastore. um verdadeiro pastor. Perché mercenari ci sono tanti. Porque mercenários tem muitos. Ci sono quelli che hanno comprato il titolo. Tem aqueles que compraram o título. Ci sono quelli che hanno negoziato l'incarico, Tem aqueles que negociaram o cargo, ma che non sono stati chiamati da Dio. mas que não foram chamados de Deus. Ma quando il pastore è chiamato da Dio, Mas quando o pastor é chamado por Deus, anche se nessuno vede quando lui piange, mesmo que se ninguém vê quando ele chora, Dio è lì che lo conforta. Deus está ali que o conforta. Io voglio invitare tutta questa chiesa a pregare per il pastore, Eu quero convidar toda essa igreja a orar pelo pastor, a orare per la sua famiglia e per i suoi figli. a orar pela sua família e pelos seus filhos. Ma oggi Mas hoje, tanti vogliono soltanto questo incarico, muitos querem apenas o cargo, pensando che gli altri lavoro o servizio nella chiesa
pensando que os outros trabalhos e serviços na igreja sono di poco valore. são de poucos valores. Io non voglio aiutare nella pulizia. Eu não quero ajudar na limpeza. Io non voglio sistemare le cose. Eu não quero sistemar, arrumar as coisas. Voglio essere nel pulpito. Eu quero estar no púlpito. E io vi dico, io volevo stare seduto lì. Eu vos digo, eu queria estar sentado ali. Noi non vogliamo fare più niente per il Signore. Nós não queremos fazer mais nada para o Senhor. Dio ha fatto tanto per noi, Deus fez muito por nós, ma noi non vogliamo più fare niente. mas nós não queremos fazer mais nada. Lavorare per Dio è qualcosa di glorioso. Trabalhar para Deus é algo de glorioso. E voglio dirvi che Cristo stesso ha compreso questa difficoltà. E eu quero dizer que o próprio Jesus Cristo entendeu essa dificuldade. Quando ele disse così, Quando ele disse assim: gli operai sono pochi. os operários são poucos. Quando facciamo una festa, Quando fizemos uma festa, quando facciamo una fagiolata, quando fizemos uma feijoada, quando facciamo qualunque cosa da mangiare, quando fizemos qualquer coisa para comer, quando c'è la pizza, quando tem a pizza, quando c'è il panettone, quando c'è il compleanno, quando tem o panetone, quando tem o aniversário, mancano le sedie. faltam cadeiras. Ma quando il pastore dice andiamo a fare questa visita, Mas quando o pastor diz, vamos fazer essa visita, andiamo a trovare quella pecorina, vamos encontrar aquela ovelha, avanza posto nelle macchine. sobra lugar no carro. C'è una lode nell'inario dell'Assemblea di Dio, Tem um louvor na harpa da Assembleia de Deus, numero 16. número 16. C'è alguém da Assembleia di Deus aqui? Tem alguém da Assembleia de Deus aqui? La lode nell'arpa dell'Assemblea di Dio 16 O louvor da harpa da Assembleia de Deus, número 16, dice così: diz assim: posso arrivare davanti a Lui con le mani vuote? posso chegar diante dele com as mãos vazias? Non possiamo. Não Pastore, podemos. allora cosa devo fare? Pastor, então o que eu tenho que fazer? C'è il pastore che era il presidente dei Gideoni che verranno qui sabato. O pastor que era o presidente dos Gideões que vão vir aqui sábado, E quando si è convertito, quando se converteu, e la parola di Dio ha riempito il suo cuore. a palavra de Deus encheu seu coração E ele ha sentito un desiderio di fare qualcosa per il Signore. e ele sentiu o desejo de fazer alguma coisa para o Senhor. Si presentò al suo pastore Se apresentou ao seu pastor e disse: Pastore, io voglio fare qualcosa nella chiesa. e disse: pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Io voglio servire. Eu quero servir. Cosa posso fare? O que eu posso fazer? Il pastore ha detto: prendi quella scopa e pulisci il bagno. O pastor disse: pega aquela vassoura e limpa o banheiro. E lui ha detto: va bene. E ele disse: tudo bem. Ha cominciato con umiltà Começou com humildade e Dio lo ha benedetto. e Deus o abençoou. Perché la Bibbia dice che Dio dà grazia agli uomini. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos homens. E da quello semplice lavoro, compito che ha cominciato a svolgere nella Chiesa, E daquele simples compromisso que ele começou a desenvolver na igreja, è diventato il presidente dei Gideoni. ele virou o presidente dos Gideões. La Bibbia dice: tutto quello che viene nelle tue mani per fare, A Bíblia diz que tudo aquilo que vem nas tuas mãos para fazer, fallo. faça. Paolo ha detto: il vostro lavoro Paulo disse: o vosso trabalho non è vano nel não Signore. é vão no Senhor. Con questa parola concludo il discorso del boi. Com esta palavra concluo o discurso do boi. Dio non ti ha chiamato per riscaldare le sedie. Deus não te chamou para esquentar a cadeira. Dio ha un compito per te. Deus tem um compromisso para você. Pastore, ma io non sono capace. Pastor, mas eu não sou capaz. Ma Paolo dice: la nostra capacità viene dal Signore. Mas Paulo diz: a nossa capacidade vem do Senhor. Se il Signore ti chiamerà per qualcosa, Se o Senhor te chamar para alguma coisa, Lui ti darà la capacità. Ele vai te dar a capacidade. Ma non permetta Mas não por mim. permetta Mas não permita che Satana rubi il tuo boi.
Mas não permita que Satanás rouba o teu o boi, teu serviço. o teu serviço. Tutto quello che tu fai per il Signore, Tudo aquilo que tu fizer para o Senhor, fai con il cuore, faz com o coração, fai con umiltà faz com humildade, e Dio ti benedirà. e Deus te abençoará. Dio non rimane in debito con nessuno. Deus não fica devendo para ninguém. Qualunque cosa tu fai per il Signore, Qualquer coisa que tu fizer para o Senhor, Lui ti darà la ricompensa. Ele vai te dar a recompensa. Amém? Amém? Quando Alessandro Magno, Quando o Alessandro Magno, chi è che si ricorda di Alessandro Magno? quem é que se lembra do Alessandro Magno? Nessuno, no? Ninguém, né? Quando lui conquistava una città, Quando ele conquistava uma cidade, lui entrava nella città ele entrava numa cidade seduto in un cavallo bianco. sentado num cavalo branco. Lui aveva un cavallo il quale teneva tanto Ele tinha um cavalo no qual ele gostava muito, che delle città che lui ha conquistato, que nas cidades onde ele conquistou, una di quelle città, uma daquelas cidades, lui ha messo il nome del suo cavallo nella città. ele colocou o nome do seu cavalo na cidade. E era un bellissimo cavallo bianco. Era um lindo cavalo branco. Tutti i conquistatori in quei tempi Todos os conquistadores naquele tempo entravano nelle città, entravam nas cidades, sfilavano desfilavam, seduto sentado in un cavallo bianco. num cavalo branco. Però Gesù, Em Jesus, che è molto più grande di Alessandro il Grande, que é muito maior que Alessandro o Grande. potevamo anche fare un paragone se non fosse già le 10:10 tra Alessandro il Grande e Gesù. Poderíamos até fazer uma comparação entre Alessandro o Grande e Jesus. Quando Alessandro Magno è nato, Quando Alessandro Magno nasceu, il suo padre Filippo era re o seu pai Filipe era o rei e lui nasce in una culla d'oro. e ele nasceu num berço de ouro. Gesù nasce in una mangiatoia. Jesus nasceu numa manjedoura. Alessandro Magno ha ucciso tanta gente. Alessandro Magno matou muita gente. Gesù ha dato vita a tanta gente. Jesus deu vida a muita gente. Alessandro Magno ha versato il sangue di tanta gente. Alessandro Magno derramou o sangue de muita gente. Gesù ha versato il suo proprio sangue per riscattare le nostre anime. Jesus derramou seu próprio sangue para salvar as nossas almas. Alessandro Magno è morto per sempre. Alessandro Magno morreu para sempre. Gesù sta vivo per sempre. Jesus está vivo para sempre. Sta bene, Está bem, seduto alla destra del Padre sentado à direita do Pai. e, come dice il fratello Luigi, E como diz o fratello, o irmão Luiz, gode di buona salute. e tem boa saúde. Ma Gesù, quando ha deciso di entrare in Gerusalemme, Mas Jesus, quando decidiu entrar em Jerusalém, non entrò seduto in un cavallo bianco. não entrou sentado num cavalo branco. È entrato in Gerusalemme Entrou em Jerusalém, seduto sentado in un asinello, num jumentinho, identificando identificando così con la umiltà. assim com a humildade. Fratelli, lasciatemi prendere solo 5 minuti con la umiltà. Irmãos, deixa eu pegar apenas 5 minutos com humildade. La prima cosa che voglio parlare dell'umiltà, A primeira coisa que eu quero falar da humildade, che essere umili que ser humilde non è essere povero. não é ser pobre. Ah, quello poverino, vedi che umile non c'è niente. Ah, aquele lá pobre, veja que humilde, não tem nada. Ci sono poveri che sono orgogliosi. Tem pobre que são orgulhosos. Qui, grazie a Dio, prima che non c'è nessun povero. Aqui, graças a Deus, primeiro que não tem nenhum pobre. Ma ci sono dei poveri, pastor Micheias, Mas tem pobres, pastor Miqueias, mamma mia, que só o Senhor. orgoglioso. São orgulhosos. Então, la umiltà non ha a che vedere con se uno c'è soldi o non c'è soldi. Então, a humildade não tem nada a ver com se um tem dinheiro ou não tem dinheiro. È un stato d'animo, è qualcosa interiore. É algo interior. E è un sentimento di dipendenza. É um sentimento de dependência. E Dio si
si piace, si gradisce, grazie pastore, E Deus se alegra delle cose umili. das coisas humildes. Il Signore ha detto beati i umili. O Senhor disse, bem-aventurados os humildes. La Bibbia dice che Dio resiste ai superbi, A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ma dà grazia agli umili. mas dá graça aos humildes. L'umile Os humildes riesce a perdonare. conseguem perdoar. L'umile Os humildes riesce a rallegrarsi conseguem se alegrar con le benedizioni degli altri. com as bênçãos dos outros. Gli umili Os humildes non vogliono apparire. não querem aparecer. Una volta qualcuno ha detto a Giovanni Battista: Uma vez alguém disse a João Batista: Giovanni, stai attento perché Gesù sta battezzando e facendo più discepoli di te. Giovanni, cuidado que Jesus está batizando e fazendo mais discípulos que você. E non era verità questo, E não era verdade perché isso, la Bibbia dice che Gesù non ha battezzato nessuno in acqua. porque a Bíblia diz que Jesus não batizou ninguém em águas. Gesù non ha battezzato con acqua, Gesù battezza con fuoco. Jesus não batiza com água, ele batiza com fogo. Giovanni ha detto: quello che viene dopo di me è più grande di me. João disse: aquele que vem depois de mim é maior que eu. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E quando hanno detto questo a Giovanni, che Gesù stava diventando più grande di lui, E quando disseram isso a João, que Jesus estava ficando maior que ele, sapete che cosa lui ha detto? sabe o que ele falou? Conviene che lui cresca e che io diminuisca. Convém que ele cresça e que eu diminua. Questo è un sentimento di umiltà. Isso é um sentimento de humildade. Un altro esempio di umiltà Outro exemplo de humildade, è, vi faccio una domanda, Pastor Micheias, fratelli, voi avete già visto qualcuno qui dentro faço-vos uma pergunta. Pastor Miqueias, irmão, vocês já viram alguém aqui dentro? qualcuno litigare Alguém brigar per essere il minore, para ser o menor? ma per essere il più grande, Mas para ser o maior, anche i discepoli. até mesmo os La discípulos. Bibbia dice che loro hanno litigato A Bíblia diz que eles brigaram per sapere chi era il più grande. para saber quem era o maior. Noi non abbiamo questa difficoltà. Nós não temos essa Noi dificuldade. sappiamo chi è il più grande. Nós sabemos quem é o maior. Il pastore Carlos ha detto: O pastor Carlos disse: è più grande che Giona, é maior que è Jonas, più grande che Salomone, é maior que è più Salomão, grande che le tue difficoltà, é maior que as tuas è più dificuldades, grande che il tuo senso di inferiorità, é maior que o teu senso de è più grande che inferioridade, le tue malattie, é maior que as tuas doenças, è più grande che le tue battaglie, le tue crisi interiori. é maior que as tuas crises interior. Gesù è il più grande. Jesus é o maior. Gloria a Dio. E Dio, fratelli e sorelle, E Deus, irmãos e irmãs, si gradisce di quelli che sono umili. se agrada daqueles que são humildes. Non possiamo permettere Não podemos permitir che il nostro nemico que o nosso inimigo rubi rouba i nostri asini. os nossos jumentos. Quando il nostro asino viene rubato, Quando o nosso jumento vem roubado, non riusciamo più a perdonare, não conseguimos mais perdoar. non riusciamo più a sopportare le offese. Não conseguimos mais suportar as ofensas. Ma io voglio pregare e profetizzare Mas eu quero orar e profetizar che se il tuo alimento, que se o teu alimento, se le tue pecore, se il a tuo culto, se o tua ovelha, o teu culto, se il tuo boi, il tuo servizio al Signore, se o teu boi, o teu serviço ao Senhor, se i tuoi asini, la tua umiltà se o teu jumento e a tua humildade è stato rubato, foi roubado, Dio vi restituirà. Deus vos restituirá. Amen. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Lui farà una via dove via non c'è. Lui farà una via, la farà per te. Ciò che lui hai promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui
lui lo manterrà, perché lui è fedele, lui è fedele, lui è fedele con te, perché lui è fedele.